Boa tarde, está começando agora o Extra Classe Web TV ao vivo. Hoje, 5 de janeiro de 2018, essa é a primeira transmissão do ano. E hoje a gente vai conversar com o presidente do Sindifern, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais do RN, o Fernando Freitas. Nós vamos falar sobre a atual crise financeira do Estado e as possíveis soluções. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Denor. Boa tarde, telespectadores. Queria iniciar desejando um feliz 2018 para todos. Vai ser um ano de muita luta, mas espero que seja de lutas vitoriosas e soluções para os graves problemas que nós estamos vivendo, tanto no Brasil como no Rio Grande do Norte também. Prazer é todo meu estar aqui com você. Obrigado, Fernando, por ter vindo. E hoje, 5 de janeiro, né, a gente está vendo aí que não há férias, não existe férias, a luta continua. Né? Hoje nós tivemos um policial que entrou na governadoria para fazer greve de fome, né, porque os salários estão atrasados aí há 22 meses, né, com esse atraso de salários sucedendo, e os dos policiais está se agravando. E, Fernando, eu lhe pergunto, você que é auditor fiscal, o que é que se explica? Como é que a gente pode explicar essa crise que o Estado está passando aí com esse acúmulo, né? Daqui a pouco a gente fecha janeiro, vai fazer 4 meses de salários aí somados junto. É lastimável. São 24 meses, na realidade. São então os 24, né? 24 Estão atualizando, né? Está até bom de levar um bolo para o Robson. 24 meses de atraso sistemático dos salários. Eu lembro que começou com 5 dias de atraso, depois 10, depois 15, 20, 25, 30 e chegamos ao fundo do poço agora, no mês de dezembro, fechando 2017, com 3 salários em atraso. Novembro, dezembro e o 13º. É lastimável essa situação, todas as categorias estão bastante mobilizadas para tentar combater essa situação, se opor a essa situação. Mas a gente tem feito um trabalho sindical, Denor, de muita responsabilidade, porque nós também reivindicamos, mas apontamos também soluções. E nós temos dito, tanto a nível do Fórum de Servidores, no debate interno entre as diversas categorias, existe uma pluralidade, existe uma diversidade, mas é dentro dessa diversidade que a gente está criando uma unidade de ação. E nós temos dito a todos os momentos aos companheiros, aos colegas servidores de outras categorias, da nossa também, de que a solução dessa crise, porque passa o Estado do Rio Grande do Norte, tem 2 caminhos principais. A retomada do crescimento econômico. Não existe saída sem pensar no Rio Grande do Norte voltar a crescer. Primeira coisa. Segundo, é na matriz do aumento da arrecadação própria. O governo e alguns de seus secretários têm insistido com a premissa de que vai resolver o déficit fiscal, que o próprio governo diz de 108 milhões de reais por mês. Aí ele fala que é o déficit da Previdência, que não é déficit de Previdência, Denor. Na realidade, a Previdência, todos nós sabemos que a Previdência é uma poupança de longo prazo. Mas, infelizmente, no Rio Grande do Norte, esse e os outros governos passados nunca respeitaram a poupança do servidor público. Esse dinheiro sempre foi usado e mal utilizado. Esse dinheiro sempre foi misturado. Nunca houve uma transparência para os servidores. Nunca houve transparência e sempre foi misturado na conta única. O servidor foi cumprindo a sua missão, foi migrando para a aposentadoria. Hoje, o Estado do Rio Grande do Norte tem um servidor trabalhando para um aposentado. E a conta não fecha porque precisaria dos saques da poupança que não foi feita. Aí o governo hoje tem que repassar, tem que devolver. Na realidade, na hora que ele repassa para complementar a folha da aposentadoria, ele está devolvendo
O que tirou lá atrás. Ele tem que cobrir, pagar quem está nativa e também encontrar uma maneira de pagar quem está inativo, quem está aposentado. Eu estou só tentando explicar rapidamente que não existe rombo de previdência. Existe hoje uma devolução por parte do governo de um dinheiro que foi utilizado lá atrás e que não poderia ter sido utilizado. Mas voltando para o problema, são 108 milhões de reais. Tem alguns secretários que dizem, não, vamos cortar direitos, vamos acabar com o plano de cargos e salário, vamos congelar as promoções, vamos congelar os salários, como se os salários já não tivessem congelados. Tem categorias que têm 7 anos sem reajuste salarial, sem reajuste. Nós não estamos falando aqui de aumento salarial, nós estamos falando de reposição salarial. Repor o que a inflação, por exemplo, comeu nesses últimos anos. Tem outros que dizem, não, tem que transformar a verba, a composição dos salários em subsídios, umas coisas mirabolantes, né, que não vão resolver a curto prazo, nem muito menos a longo prazo. Porque a conta só vai fechar, e eu volto a dizer, só vai fechar, com a volta do crescimento econômico e com o incremento da arrecadação própria. Nós temos o Fisco do Rio Grande do Norte, os últimos 3 meses, outubro, novembro e dezembro. Nós intensificamos o nosso trabalho, tomamos uma decisão política, Denor, espectadores, de incrementar a arrecadação. Paramos até uma reivindicação mais forte, nós estávamos com a paralisação diária de 2 horas contra o atraso dos salários, e nós decidimos em assembleia, não, vamos para ajudar a sociedade, para ajudar os servidores do Rio Grande do Norte, nós vamos intensificar o nosso trabalho técnico nos meses de outubro, novembro e dezembro. Outubro nós colocamos 33 milhões a mais, em comparação com o mesmo período do ano passado. Novembro, 45 milhões a mais. E agora, em dezembro, 20 milhões a mais. Existia uma expectativa, inclusive, que dezembro fosse melhor, esse incremento, esse aumento. Mas, infelizmente, devido à falta da circulação, porque o atraso de salários, ele atinge o servidor diretamente e indiretamente ele atinge todo o comércio. É dinheiro que deixa de circular. O Natal, que tinha uma expectativa, e assim foi em outros estados brasileiros, de aumento de 6%, de 8%, de 10% com relação ao Natal do ano passado, o volume de vendas, principalmente no comércio varejista, no Rio Grande do Norte, infelizmente, não se chegou a isso aí, porque faltou também 2 coisas. A circulação do dinheiro e salários em dia. Né? Nós estamos falando de 3 folhas. 3 folhas brutas, Denor, 1 bilhão e 200 milhões de reais. 3 folhas líquidas é perto de 1 bilhão de reais que deixou de circular na nossa economia. E a outra foi a falta da segurança pública. A gente, em alguns momentos, durante o período natalino agora, de dezembro, os companheiros, os valorosos e combativos companheiros da Polícia Militar, da Polícia Civil, os delegados de polícia, eles disseram, nós não temos mais condições de trabalhar, deixando nossas crianças, nossas famílias com fome em casa. Nós não temos mais o dinheiro para pagar a passagem para ir trabalhar. E gerou realmente um caos social e uma insegurança muito grande, e alguns consumidores se retraíram também na ida às compras. Ficaram com medo de comprar, como também muitos lojistas fecharam em alguns momentos o comércio, né? Os arrastões que aconteciam ou diziam acontecer, o pessoal também ficou com medo disso aí. E também os policiais, não só pelos salários, como também disseram que não tem condições de
continuar trabalhando sem munição, sem armamento, sem colete, Sim, sem viatura, né? A luta, tem isso também. A luta dos servidores, a pauta de todas as categorias, inclusive da nossa também, a pauta é salário em dia, mas melhores condições de trabalho. Isso é algo geral, né? É geral, tá? Porque falta investimentos. O governo não consegue, saiu até algumas críticas em algumas redes sociais aí, de que publicidade muito maior do que investimento na área de segurança. A gente fala de investimentos, não é custeio. Nós não podemos misturar o custeio, que é salário, que é os terceirizados, que é a Xerox, que é o papel, isso é o custeio, com investimento. Investimento é o quê? É mais viaturas, sabe? É mais armamentos, por fisco é mais equipamentos, é mais software. Nós estamos numa era digital. Nós temos que avançar. A Secretaria de Tributação precisa, para melhorar a sua eficiência, e eu queria aqui fazer um destaque, tem falado muitos, inclusive pessoas do governo daqui, na eficiência da Paraíba. Que a Paraíba é eficiente porque a Paraíba, e eu quero dar um dado para os potiguares, para todos que estão nos acompanhando. O fisco do Rio Grande do Norte, nós somos 382 colegas, espalhados por 7 unidades regionais de tributação. A Paraíba, o fisco da Paraíba, são 717 auditores. Estou falando o dobro, né? Quase o dobro. Tá? Dispõe de uma equipe muito maior, né, para trabalhar, né, com muito mais condições, né, não sobrecarrega. Mas deixa eu complementar o dado. Nossa arrecadação aqui no estado, 2017, foi 150 milhões de reais a mais do que da Paraíba. A nossa eficiência, consequentemente, é o dobro da eficiência. Apesar de todas as dificuldades. De todas as dificuldades. Imagine se o governo, e a gente tem dito muito isso, ontem tivemos uma reunião com a chefe do Gabinete Civil, e a gente conversava isso com a doutora Tatiana. E ela compreendeu isso aí, de que precisa voltar a investir no fisco do Rio Grande do Norte. Eu disse aqui a você que em 3 meses, mesmo sem investimento, mesmo com salário atrasado, nós conseguimos aumentar em 100 milhões a arrecadação comparado com 2016. Nós estamos apresentando um projeto, um plano de investimento de 14 milhões de reais a curto prazo, para a reabertura de 2 postos fiscais de fronteira e de reequipamento da fiscalização de trânsito no Rio Grande do Norte. É fundamental esse investimento, porque ele vai nos ajudar a combater a sonegação fiscal. Esse trabalho que foi feito em cima, que deu o resultado dos 100 milhões de reais nos 3 meses passados, foi principalmente em cima da inadimplência. Combater o imposto declarado que não foi recolhido pelo contribuinte. Nós precisamos continuar esse trabalho, mas precisamos agora, com esse pequeno investimento, voltar a combater a sonegação fiscal de forma mais eficiente. E eu tenho certeza, Denor, e aqui fica a palavra dos auditores fiscais do Rio Grande do Norte, para o conjunto dos servidores, nossos colegas de todas as categorias, para os potiguares, para os comerciantes, para os empresários que precisam ter um Estado em desenvolvimento para poder desenvolver as suas atividades, é de que temos condições de, em poucos meses, se esse investimento for feito, se for aprovada a nossa lei orgânica da administração tributária, que está tramitando, está em debate interno dentro do governo, junto com a categoria. É importante essa lei orgânica, porque ela vai nos dar mais segurança jurídica, ela vai nos dar uma condição de volta de investimentos sistemático dentro da Secretaria, através do fortalecimento do Fundo de Desenvolvimento da Administração Tributária. Isso nós estamos colocando lá na lei orgânica. Ela vai ser importante para poder fortalecer
a cobrança extrajudicial do imposto, a inadimplência, o combate à inadimplência, nós fazemos uma parte, a outra parte é feita pela Procuradoria-Geral do Estado. E a gente está querendo fortalecer essa cobrança, trazendo a cobrança, todo o ciclo de cobrança do imposto, o ciclo extrajudicial, para dentro da tributação. Nós temos expertise, nós temos competência nisso aí, e deixando para a Procuradoria a parte judicial, a cobrança judicial. Então, nós temos condições, se a LOAT, a nossa lei orgânica, for aprovada, se o investimento desse valor de 14 milhões for feito nos próximos dias ou nos próximos meses, nós temos condições, Denor, de jogar a arrecadação própria do Rio Grande do Norte, que é o ICMS, o ITCD e o IPVA, para um patamar superior a 500 milhões de reais por mês. Hoje ele está na faixa média do ano de 2017, foi de aproximadamente 435 milhões de reais. Os últimos meses a gente deu um gás, chegou a segunda maior arrecadação anual no mês de novembro, de 483 milhões. Em janeiro de 2017 foi a maior arrecadação, né, da história do Rio Grande do Norte, arrecadação própria. Chegamos próximo de 490 milhões. E a gente, com esse investimento e com a nossa lei orgânica, incentivando o fisco, nós temos condições de deixar na média anual a arrecadação própria superior a 500 milhões de reais. E, Fernando, eu recordo que em setembro do ano passado, de 2017, o Fórum, em uma reunião, em audiência pública com o governo, entregou uma carta que tinha, se não me engano, 7 pontos, que indicavam, né, formas, saídas para o governo, para o Estado sair dessa crise. De lá para cá, setembro para cá, já são cerca de 4 meses. O governo atendeu a esses apontamentos que o Fórum fez? O único ponto que eu vi que houve um comprometimento do governo com relação às propostas foi na questão da cobrança da dívida ativa. Eu falei há pouco que a cobrança ela é feita da dívida ativa pela Procuradoria-Geral do Estado, pelos colegas procuradores. Mas a gente o Fórum propôs que fosse criada uma força-tarefa. Isso. Existe um estoque, Denor, Potiguares, de 7 bilhões, eu não estou falando é bilhões de reais de dívida ativa, de impostos que foram lançados, que foram as empresas autuadas e que essas empresas não quitaram os seus débitos perante o erário estadual. São 7 bi. Desses 7 bi, nós admitimos de que talvez 80% disso seja de crédito que a gente chama podre. Foi apodrecida pela falência das empresas, foi apodrecida pelo fechamento das empresas. É estoque muito antigo e que não foi devidamente, no tempo certo, cobrado. E que agora a recuperação desses valores é muito penosa, muito difícil. Mas tem 20% daí, e eu estou falando de 20% de 7 bi. 20% de 7 bilhões é 1 bilhão e 400 milhões de reais, que pode ser recuperado desde que seja feita um somatório de esforços, Ministério Público Estadual, Delegacia de Combate à Sonegação Fiscal, os delegados, a Polícia Militar também, acho que é importante, Poder Judiciário, a Procuradoria-Geral do Estado e o Fisco do Rio Grande do Norte. Foi feito um movimento, o governo admitiu essa proposta, aconteceram algumas reuniões, mas a gente tem acompanhado e está faltando a execução, porque não basta só boa vontade. Tem que executar, o governo tem que coordenar melhor essa força-tarefa e fazer com que ela efetivamente consiga avançar na cobrança
e na recuperação de parte da dívida ativa do Estado. Nós propusemos também uma coisa muito interessante, Denor, que foi você dividir com todos os poderes, o chamado déficit da Previdência. Porque não existe só aposentado e pensionista do Executivo. Existe do Legislativo, existe do Judiciário. E sabemos que só quem tem coberto esse déficit, esse que eles chamam de déficit, que eu já expliquei que não é o Executivo. Está na hora do poder, dos outros poderes e dos outros órgãos também, que tem financiamento, tem autofinanciamento, a bancarem, a dividirem também essa conta com relação à complementação dos valores que são necessários para cobrir a folha de aposentados e pensionistas do Estado do Rio Grande do Norte. Isso o governo tem que avançar nessa questão. Na LDO, lá atrás, nós propusemos isso, infelizmente não foi aprovado, mas o governo tem que aproveitar agora esse esforço que vai ser feito. Não vai convocar, a gente está sabendo que vai ser convocada na próxima semana, mais tardar daqui a 15 dias, a Assembleia Legislativa de forma extraordinária, e o governo deveria aproveitar esse momento e chamar os outros poderes para dividir essa conta também. Que é outra coisa, Denor, que a gente tem observado, é de que tudo tem ficado também nas costas só do servidor do Executivo. Nós não podemos ter dois tipos de servidores públicos no Estado do Rio Grande do Norte. Aqueles do Executivo, com 3 meses de atraso de salários, sem investimento, com precárias condições de trabalho, e outros do Legislativo e do Judiciário, com salário em dia, com uma média salarial respeitável, justa. Nós não somos contra o salário de ninguém, muito pelo contrário. Serve de parâmetro para a gente, tá? Mas a gente tem que ter pelo menos uma média, né, salarial próxima. E o pior de tudo é com sobras orçamentárias. É impossível, só tem 3 estados da nossa federação, só 3 estados, de que quando tem sobra de um poder, não retorna automaticamente, por força de lei, da lei de diretriz orçamentária, que não retorna automaticamente para o erário. O caixa é único. A fonte do Tesouro é única. São 3 impostos que são arrecadados diretamente pelo Fisco do Rio Grande do Norte, pelos técnicos da Secretaria que nos auxiliam, mas as transferências federais. Se sobra num poder, se não houve a execução financeira batendo com a orçamentária, que devolva. Não é o que o somatório, não Denor, é o que acontece, né? O somatório dos 3 poderes é algo em torno de 400 milhões de reais que está lá parado e faltando de lado de cá. Faltando para servidores do Executivo. É algo realmente incompreensível e inadmissível, né? Que o governo não tem, parece, coragem de fazer esse enfrentamento, né? De chamar os poderes mesmo para se discutir isso, para que esse dinheiro volte, né? Denor, nessa semana agora a gente teve o fórum, a gente entrou com ação para tentar bloquear os recursos existentes no Estado para pagamento dos salários em atraso. Aí nós conversamos, 3 dias nós ficamos dentro do Tribunal de Justiça e conversando com 3 desembargadores. Conversa muito boa, franca. E aos 3 desembargadores nós dissemos isso, que parte desse déficit fiscal, o fisco, se houver investimento, o fisco banca. Pelo menos metade desse déficit nós bancamos, com aumento em arrecadação própria. A outra metade, ela tem que ser dividida essa conta entre todos. Não pode ter uma ilha da fantasia e uma realidade de destruição.
principalmente em quem executa as principais políticas públicas. Que são os servidores do Executivo. Do Executivo, a segurança pública, a saúde, a educação. Então, assim, é chegado o momento, esse pacto que nós estamos, certo, defendendo, nós estamos defendendo esse pacto, passa, certo, também por uma mensagem, governador, mande também uma mensagem para a Assembleia Legislativa propondo a modificação da LDO para que haja esse retorno imediato desse recurso, que haja o rateio do rombo, que vocês chamam do rombo da Previdência ou do déficit da Previdência. Vamos aproveitar, não vamos só jogar nas costas dos servidores, do Executivo, uma saída ou um custo de uma saída de uma crise que nós próprios não criamos. E, Fernando, antes de eu chamar o intervalo, eu vou ler aqui os 7 pontos que o Fórum da Carta, que entregou, né, ao governo na carta, os 7 pontos listados na carta, que foi entregue no dia 5 de setembro do ano passado, que são os seguintes: regularizar o pagamento dos servidores do Executivo, divulgar um calendário. O ponto 2, criar uma força-tarefa para fazer a cobrança da dívida ativa do Estado, que você falou há pouco, né, que aparentemente foi o único ponto parcialmente atendido, porque a cobrança em si não foi feita ainda. 3, compensar as sobras financeiras dos poderes legislativo e judiciário, que você está falando agora. 4, ter transparência nas despesas do Poder Executivo, né, que está faltando, né, Fernando? 5, instituir já na LDO 2018 um orçamento participativo com a participação do Fórum dos Servidores e outras entidades na elaboração. 6, melhorar os estudos técnicos e da legislação orçamentária quanto ao rateio do déficit previdenciário entre os poderes e órgãos com autonomia financeira, que você também está falando. E o ponto 7, o último, apresentar ao povo potiguar, detalhada e previamente, com debate em audiência pública, o plano de investimento relativo ao empréstimo de cerca de 698 bilhões de reais que o governo estava falando no ano passado. Então, Fernandes, é isso. E no próximo bloco a gente discute, continua conversando, a gente vai falar sobre você falou um pouquinho sobre esse chamado que o governo está fazendo para a Assembleia Legislativa para aprovar esse pacote que ele está chamando de RN urgente, que a gente sabe que é bem prejudicial para os servidores. Então é isso, daqui a pouquinho a gente volta com a conversa com o Fernando Freitas, que é presidente do Sindiferme, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais do RN. Até já. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual.
Estamos de volta com Extra Classe Web TV ao vivo e na tarde de hoje eu tenho aqui ao meu lado, a gente está recebendo o Fernando Freitas, que é presidente do Sindiferne, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte. A gente está conversando sobre essa atual, né, grave crise que o Estado do Rio Grande do Norte vem passando e as possíveis soluções. E, Fernando, a gente viu, né, que essa semana, né, a convocação do governo conversou com a bancada federal, senadores e deputados federais, e de lá eles saíram com o governo apontando, né, com um pacote, né, o RN urgente, de soluções para acabar com essa crise. E a ideia lá é pressionar os deputados estaduais, convocar a Assembleia de forma extraordinária para votar esse pacote. E tem dois pontos principais e bem prejudiciais que o Fórum conseguiu barrar no ano passado, que é o aumento da alíquota previdenciária, o desconto previdenciário, né, que é de 11 para 14, e também o outro ponto que é a transformação de vencimento para subsídios. E, Fernando, como é que está a articulação do Fórum vendo tudo isso para barrar esse pacote de maldades? A gente está muito preocupado, nós estamos tensos com esse momento aí. Nós estamos com a reunião do Fórum marcada para a próxima segunda-feira, às 15 horas, no SINT. No SINT não, desculpe, ia ser no SINT, mas está havendo uma reforma física lá, e vai ser no Sinai. 15 horas, fica aqui a convocação para todos os representantes das entidades que compõem o fórum, para nós fazermos essa reunião. E a gente definir, né, um calendário de luta, de encaminhamentos. Temos dito, há pouco conversávamos com você, que não basta se o governo pensar em solucionar a crise do Estado do Rio Grande do Norte na matriz exclusivamente de corte de despesas, certo? Ele não vai conseguir resolver essa crise. Tá? Segundo, eu acho que ele tem que aproveitar esse momento agora, tá? E eu acho que ele está fazendo até tardiamente, porque esse trabalho desse pacto, dessa união pelo Rio Grande do Norte é positivo. Nós queremos participar enquanto trabalhadores, enquanto servidores, queremos ser ouvidos pelo governo. Não basta o governo apenas ouvir os interlocutores dos outros poderes, como foi feito na reunião na quarta-feira. Estava representante do Judiciário, do Legislativo, do Executivo, Ministério Público Federal, Estadual e Tribunal de Contas do Estado. Positivo, eu acho que tem que se conversar. Melhor teria sido se por acaso o governador tivesse pedido ou cobrado dos outros poderes, dos representantes dos outros poderes, uma participação nesse esforço para poder equilibrar as contas do Estado do Rio Grande do Norte. Ontem teve uma reunião com a bancada federal, eu acho que já tardio também, porque e quando você está em crise, de novo, você não pode ficar pensando em resolver aquela crise isoladamente. Que é o que o governador vinha fazendo. Não, né? Pode, você não pode. Demorou a chamar, né? Demorou. Perdeu, eu não vou dizer que perdeu tempo, porque melhor que aconteça mesmo que seja tardiamente. Mas você tem que ter humildade, você tem que escutar, pedir a opinião dos deputados federais, dos senadores, pedir a opinião dos trabalhadores, do Fórum de Servidores. Quantas propostas boas, né, soluções boas que nós temos e já apresentamos e que ainda podemos apresentar mais ainda. Nós queremos colaborar. Pedir a opinião do setor produtivo. O governador deveria sentar antes de mandar essa mensagem para a Assembleia, sentar com o setor produtivo, chamar os empresários, segmento do comércio, da indústria, da agricultura, ter humildade de saber escutar, o interesse de salvar o Rio Grande do Norte, de voltar, levantar o elefante que está caído, não é só do governo. Todas as forças vivas, os movimentos sociais,
os trabalhadores, o setor produtivo, como eu já disse, classe política, juntos, uma agenda onde seja dividido por todos um certo custo, e volto a dizer, volto a repetir, de que a solução passa necessariamente pela retomada do crescimento econômico. Nós estamos vendo no país ainda timidamente, mas a gente já começa a ver alguns indicadores macroeconômicos positivos. É tímido, mas nós começamos a ver. No Rio Grande do Norte nós não podemos perder esse movimento de retomada do crescimento econômico. Nós temos aqui no estado do Rio Grande do Norte um potencial enorme do turismo. Nosso turismo doméstico, o Rio Grande do Norte está forte, vende bem, vende muito para São Paulo, para o Sul, para o Sudeste, vende muito bem, vende o turismo de negócios, mas falta voltar a olhar e fazer um trabalho mais intenso com relação a quem está a 7 horas daqui, que é os europeus. Os europeus estão a 7 horas de voo direto de Portugal para Natal. Temos que buscar esse plus nessa atividade tão importante, tão forte para o Rio Grande do Norte, que é o turismo. Que foi bem prejudicado, né, Fernando, com essa paralisação das polícias civil e militar, que é legítima, né, mas muita gente ficou com medo de vir para cá. Né, isso, com certeza, houve um impacto na economia, né, no turismo. Ainda bem, Denô, ainda bem, certo? Que veio para cá no apagar das luzes. Já no finalzinho, né? De 2017, as Forças Federais, o comandante em chefe, que é o ministro da Defesa, e que em rede nacional, ao lado do governador, disse que poderia os turistas nacionais virem para o estado do Rio Grande do Norte para se deliciar com as belezas naturais, com a culinária, com a cultura norte-rio-grandense. Acho que foi importante esse pronunciamento, mas já foi um pouco tardio. Mas assim, nós temos que apostar na retomada do crescimento e volto a dizer, tá? Nos investimentos na Secretaria de Tributação. Os auditores fiscais, de novo, do Rio Grande do Norte, estão muito focados em ajudar o Estado a sair dessa crise. E, Fernando, pelo que você falou, você acha que o governo está tentando resolver essa crise indo na direção contrária, seguindo a receita, o caminho inverso daquilo que o Fórum apontou e vem apontando, que é justamente, não é o que o Fórum está apontando, mas o que o governo quer fazer, obviamente sem dizer, sem reconhecer, que é penalizar os servidores, né, com congelamento de salários, como já fez, e agora com esses, entre todo o pacote, 2 projetos, aumentar a alíquota, né, 3%, que é diminuir os salários em 3%, e também essa transformação de vencimentos para subsídios. E também como é que você avalia esses 2 projetos aí? Primeiro assim, essa questão da alíquota previdenciária, tem 2 mensagens do governo lá na Assembleia sobre isso. Uma, que é a 118, que ela aumenta de 11 para 14 de forma escalonada. 2018 iria para 12, 2019 para 13, 2020 para 14. Tem outra proposta do governo lá, que eu não recordo o número, se eu não me engano é a 149, foi mandada agora em outubro pelo vice-governador, de que ela aumenta direto, de 11 para 14. Na última vez, na última audiência do Fórum com o governador, nós reivindicamos ao deputado Ezequiel, que estava presente nessa audiência, foi importante, inclusive, a participação dele, eu acho que foi salutar, de que ele segurasse essa votação, até porque saiu uma decisão por liminar no STF, do ministro Lewandowski, suspendendo, certo, essa medida provisória do governo federal,
que já propõe o reajuste de 11% para 14% da alíquota para os servidores públicos federais. A Constituição ela é muito clara, diz que os entes federados, os estados e os municípios, não podem ter alíquotas previdenciárias inferiores à da União. Né? Então, nós reivindicamos naquele momento, foi no começo de dezembro, de que a Assembleia suspendesse, esperasse a decisão a nível de STF, isso vai para o pleno do STF, tá? Para depois continuar esse debate a nível da Assembleia Legislativa. Nós achamos que nós temos essa questão da alíquota muito claro. Primeiro tem que fazer um cálculo atuarial. Previdência não se faz sem planejamento. Tá? E o planejamento é o cálculo. Atualizar, né? O universo de receita, o universo de despesa, a forma de capitalização, nós temos que definir que modelo, né, de previdência nós queremos para o nosso regime próprio aqui no Rio Grande do Norte. E o segundo, além dessa questão de Brasília, a definição de Brasília, é esperar botar em dia os salários dos servidores. Por que isso é importante? O que é que tem isso a ver com a questão da Previdência? Né? Os salários atrasados, os servidores, eles são penalizados por dois movimentos. Falta de receita, e por falta de receita, as despesas financeiras aumentam. Você paga com atraso a tua água, a tua energia, o teu cartão, você não consegue quitar, você vai só amortizar. E tome na muleira do servidor, nas costas do servidor, despesa financeira. Aí você, além dessas despesas financeiras, devido ao atraso do salário, você ainda ter um corte no seu salário líquido, tá errado. Então, nós propusemos isso ao governo, ao deputado Ezequiel, vamos novamente propor, estamos sensíveis a essa questão, a questão desse déficit, mas, primeiro, esperar a definição de Brasília. Segundo, fazer um cálculo atuarial no Rio Grande do Norte, a nossa previdência, nosso regime próprio. E terceiro, esperar os salários estarem em dia, porque senão, Denor, ninguém aguenta. E, Fernando, antes da gente chamar o intervalo, há uma previsão para essa convocação do governo, convocar a bancada estadual para votar esses projetos? Há uma expectativa de que aconteça semana que vem, na outra semana? Se sabe, o fórum tem uma ideia ou não? Não, a imprensa, o governo, assim, nós ontem, o fisco ontem foi recebido pela doutora Tatiana, nós estamos tentando, e falamos inclusive ontem também com ela, para que o governador, assim como recebeu os chefes dos outros poderes, a bancada federal, receba o fórum de servidores. Antes, não é depois que mandar o pacote, não. Antes, nós temos propostas efetivas para ajudar o Estado a sair dessa crise. Mas na imprensa já começa a veicular que essa convocação extraordinária possa se dar na próxima semana. Você falou há pouco sobre subsídio, a mensagem de acabar com a política de remuneração, se não me engano, era a 151, que foi retirada junto com a 148, né? E que transforma a 151, transformaria a política remuneratória dos servidores, de todos os servidores, certo, em subsídios. Tá? Pela imprensa hoje, eu vi em alguns blogs, em alguns meios de comunicação, principalmente escrito, não vi proposta com relação a isso. Eu vi congelamento de licença, suspensão das licenças prêmio,
suspensão das promoções, né? Congelamento dos salários, mas não vi transformação das políticas remuneratórias em subsídio. E esperamos muito que isso não aconteça. Não aconteça. Porque vai ser assim um caos, certo? Não podemos jogar, na época, quando apareceu a 148, a 151, na viagem do governador para a Europa, o vice-governador com alguns membros da equipe de governo lançaram aquele pacotaço, sem escutar ninguém, sem ouvir ninguém, de forma tabuada aí. Quando o governador retornou, a gente teve um debate muito franco com ele, dizendo que esse não é o caminho. Não é o caminho. Você não pode jogar na lata do lixo a história, tá, das categorias do Rio Grande do Norte. Quando se chegou e quando se conquistou legislação específica para cada categoria, com plano de cargos e salários, né, foi uma luta histórica. E não se pode, de uma hora para outra, jogar tudo isso no lixo, acabando com o profissionalismo. Se a gente, com a política de valorização dos servidores, né? Sim, não só de valorização do servidor, Denon, mas da qualidade do serviço público. Porque a gente escuta muito, e em épocas de crise, pior ainda, é a reclamação da população com relação à qualidade dos serviços. Como é que você vai ter uma política de recursos humanos? A gente está falando aqui de política de recursos humanos. Eu não estou falando aqui de corporativismo, não. Eu estou até me abstraindo da minha posição atualmente de militante sindical, mas eu estou falando aqui até como funcionário público, como gestor público, tá? Dizendo que qualquer órgão, qualquer empresa precisa ter uma política de recursos humanos que valorize o seu funcionário, que valorize o seu servidor, o seu colaborador. O Rio Grande do Norte construiu isso ao longo de muitos anos. Aí, em nome de uma recuperação fiscal, pelo viés errado, que é o viés de corte e de custeio, onde o custeio hoje já é comprometido. O próprio secretário de Planejamento diz isso nas planilhas dele. Fernando, o que a gente hoje gasta com o funcionalismo, com a manutenção da máquina, é o mesmo que gastava em 2013, 2014. E de lá para cá teve inflação. Ou seja, o arroxo já vem de longas datas. Aí você querer ainda apostar que vai resolver a crise fiscal do Rio Grande do Norte, o déficit financeiro corrente, por esse viés, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sem dúvida nenhuma que o governo está seguindo a cartilha errada e o caminho inverso. E, Fernando, eu vou chamar agora mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para fazer a leitura, junto com o Fernando, dos comentários relativos ao tema que a gente está discutindo, que é essa crise que o Estado está passando e as possíveis soluções. Até daqui a pouco. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política que tenta alienar a classe trabalhadora.
O Sint está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. Estamos de volta com a Extra Classe Web TV ao vivo. Eu tenho aqui ao meu lado o Fernando Freitas, que é presidente do Sindifern, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais do Sint-RN. O sindicato que está aí lutando ao lado do Sint e dos outros sindicatos no fórum, né, pela retomada do crescimento do Rio Grande do Norte, né, pelo pagamento em dia dos salários, entre outras coisas, né, que a pauta é imensa. E a gente vai fazer agora, Fernando, aqui a leitura dos comentários que o pessoal está mandando para a gente. Vamos lá. Temos aqui a Rejane Miranda, que diz o seguinte: Fernando, como o governo poderia reaver esse saldo que sobra dos repasses? Seria através da boa vontade dos entes ou teria que haver uma lei para obrigar isso a acontecer? Se é que é possível acontecer, né? Será que teria que ser através da força de lei? Dela? Rejane Miranda, da força de lei ou da boa vontade deles? Caríssima Rejane, a pergunta foi excelente. O governador, quando convocar agora a Assembleia Legislativa, para mandar as medidas propostas pelo governo para diminuir a crise fiscal, aproveitar e fazer uma modificação da LDO e fazer com que a Assembleia Legislativa, certo, aprove uma lei para agora, inclusive, certo, para que esse recurso retorne para os cofres públicos. Uma outra medida, né, tem essa legislativa, tá, e tem uma outra medida judicial. O Conselho Nacional de Justiça aprovou, em votação monocrática, uma decisão monocrática, de uma conselheira, dizendo que o Estado do Rio Grande do Norte, o governo do Estado, poderia fazer a compensação das sobras. O STF cassou essa decisão e agora cabe à Procuradoria-Geral do Estado, ao governador, inclusive, e a Brasília, certo? Para fazer um apelo para o Conselho Nacional de Justiça votar no seu pleno, no seu colegiado, essa decisão final. Tá? Eu volto a dizer, apenas 3 estados do Brasil que não tem essa volta direta das sobras dos outros poderes para o erário. O tesouro é um só. Está na hora de acabar isso também no Rio Grande do Norte. Então, comentário respondido aí, Rejane. Obrigado pelo comentário. Temos aqui o comentário da Cristiane Dantas, professora Cristiane Dantas, que é diretora da Regional de Santa Cruz, do Sint-RN, que diz o seguinte: parabéns pelo programa, entrevista muito esclarecedora. Para 2018, luta e resistência dos trabalhadores e trabalhadoras. É isso, Cristiane, obrigado pelo comentário. Temos aqui a Juciana Mirna, que é diretora do Sint-RN, que diz o seguinte: janeiro tem salário e férias. Vai ser aquele away para recebermos. Fevereiro tem os quinquênios e o reajuste. Também é o outro away. Então, comentário registrado, Juciana. Temos aqui o comentário outro comentário da Juciana, se referindo à mensagem 151, que é da transformação dos vencimentos em subsídios, dizendo que a mensagem 151 é demoníaca. É quase isso, né, Fernando? Vamos lá. Temos aqui o Leonardo Gomes da Silva, que diz o seguinte: o governo tem que prorrogar o concurso para professores efetivos 2016. Não pode gerar um novo custo para um novo certame. Prorrogação já. Estamos de olho. Então, Leonardo, obrigado pelo comentário e o Sint aí atento. Temos outro comentário da Regiane Miranda, que diz o seguinte: precisamos nos unir contra isso. Dinheiro tem. Esse governador quer fazer caixa 2 para as eleições 2018. Então, Regiane, comentário registrado. Só atrapalhar você um pouquinho. Sim, fica à vontade. É sobre concurso, né? Falou em concurso aí, isso. Prorrogação do concurso. Concurso dos professores de 2016. A gente debatendo a semana retrasada com o secretário de Planejamento, doutor Gustavo Nogueira. Nós cobramos, tá, um levantamento de quantos 1.000 servidores terceirizados o Estado do Rio Grande do Norte tem.
temos que acabar diminuir essa questão, não é acabar, é diminuir essa questão dos terceirizados. Primeiro, saber quantos, certo? E depois fazer os concursos, renovar. Hoje são 50 mil funcionários trabalhando na ativa e 50 mil aposentados. Estamos numa relação de 1 para 1. Tá? Nós já tivemos, no passado recente, 80 mil, 90 mil funcionários na ativa. Tá? A demanda só aumentou. Como é que vai enxugando, né, nessa quantidade enorme a quantidade de servidores? Então só pode cair a qualidade dos serviços. No fisco, inclusive, Denor, é importantíssimo que o Tribunal de Contas abra uma excepcionalidade, tá? Não é nem abrir a excepcionalidade, é o Tribunal de Contas reconhecer o novo cálculo da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde os repasses do Tesouro Estadual para a complementação da folha dos inativos e pensionistas, certo? Não entre no cálculo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Como vários outros estados já reconhecem isso aí. Então, TCE, por favor, tá? Não atrapalhe, certo? A qualidade do serviço no Rio Grande do Norte, porque tem várias categorias precisando renovar, inclusive o fisco também. O último concurso foi em se eu não me engano, 2003, no fisco. Então precisamos, nosso quadro são 590, só tem 382. Muita gente se aposentando. Muita né? gente se aposentando. Muita gente se razões, aposentando. Né? Então a gente precisa repor, que não seja na quantidade total do quadro, mas que a gente reponha, começa essa reposição ainda em 2018. Inclusive contribui com a saúde da Previdência, né? Sim. Né? Porque tem muito aposentado, muita gente se aposentando e o governo não está repondo o quadro da ativa, como você falou várias vezes ao longo do programa. E na hora que você contrata por prestação de serviço de terceirizado, o regime deles é o regime geral. Isso. Então, a contribuição que existe, em vez de vir para dentro do cofre do IPERN, vai para o INSS. Exatamente, Fernando. Então, comentário aí do Leonardo respondido. Temos aqui a Dalva Medeiros que diz o seguinte: isso é um absurdo, pois os poderes legislativo, quase que não sai, e judiciário se apropriam dos recursos públicos e mantêm os seus privilégios e esquecem que os impostos são fruto da participação de todos. Infelizmente, quem deveria defender os nossos direitos só acentua a exploração com os servidores do Executivo. É exatamente isso, Dalva. Comentário registrado. Aqui a Juciana Mirna, diretora do CIN, chama atenção para aquela correção que você fez, que a reunião é às 15 horas na segunda-feira no Sinai, reunião do fórum na próxima segunda-feira. Temos aqui o comentário da Rita Justino, que diz o seguinte: eu quero meu salário e o meu 10º, que só falam e não se resolve nada, né? Mas o fórum vem lutando, né, Rita, para que isso aconteça. E como a Justiana falou aqui em seguida, no seu comentário respondendo, ela disse que o governo não dá sequer a previsão, né, Fernanda? Então, está bem certo, o salário de dezembro e o 13º até agora não é uma previsão correta, porque o governo estava esperando, né, o repasse federal, que houve todo aquele problema. Né? De novo, tem uma situação que a gente tem duas situações que a gente tem que resolver. Uma é os 600 milhões de reais prometido pelo governo federal. Nós não podemos desistir dele. Isso, tá? isso. Veio 180 milhões, estão bloqueados por ação judicial do Ministério Público Federal. O governo do estado tem que brigar judicialmente, tá? E desbloquear esse recurso o mais rápido possível, tá? E buscar os 420 milhões restantes que foi prometido pelo governo federal, tá? E a segunda coisa que nós não podemos esquecer, aí é por isso que eu fiz um apelo aqui ao Tribunal de Contas do Estado, tá? É o empréstimo da Caixa Econômica Federal. Aquele empréstimo de 698 milhões de reais, isso que nós falamos no bloco, que é para investimentos, ele tem que vir, tá? Nós cobramos isso do secretário Nogueira, do Planejamento, e ele disse que estava dependendo dessa certidão do Tribunal de Contas do Estado. Aí está aqui, por isso que nós fazemos um apelo. Não é possível que o Tribunal de Contas do Estado vá atrapalhar esse esforço que está sendo feito. Não, pelo amor de Deus, vamos ajudar, não vamos atrapalhar.
Tem jurisprudência, outros estados já utilizam isso aí. Nos cálculos do próprio TCE, quando eles calculam para ele, se eu não me engano, é feito já excluindo os repasses para os aposentados e pensionistas. Então vamos facilitar a nossa vida, não vamos atrapalhar a nossa vida. E esse empréstimo de 698 ele vai ser importante porque parte desse empréstimo, certo? Parte desse empréstimo vai poder ser aproveitado para pagamento de forma indireta, para pagamento de folha de pessoal. Os 600 milhões mais os 200 milhões que o governo fala desse empréstimo que poderão ser aproveitados para pagamento de folha, colocaria, eu não vou dizer nem colocaria, colocará, porque a gente vai reivindicar muito isso aí, colocará a folha dos servidores em dia. Ok, Fernando, importante a sua intervenção. Temos aqui mais um comentário da professora Juciana Mirna, que é a diretora do SINT, que diz o seguinte: o Fórum de Servidores e Servidoras tem sido um espaço importante de pensar estratégias de combate e enfrentamento às políticas neoliberais do governo do golpista Robinson Faria. Então, aí é o fórum que vem trabalhando, né, há bastante tempo, né, conjuntamente os sindicatos, né, nessa luta em prol dos servidores. Temos aqui o comentário do Bruno Vital, que diz o seguinte: o Judiciário e o Legislativo é onde estão os verdadeiros privilegiados do serviço público do Estado, né? Porque há, né, Fernando, uma ideia, né, o senso comum se coloca os servidores, né, públicos como privilegiados, né? E não é bem assim que funciona. E está aqui o comentário do Bruno Vital apontando, né, aonde que estão os verdadeiros privilegiados. Então, Bruno, obrigado pelo comentário. Temos aqui o Paulo Guimarães, que diz o seguinte: o Judiciário do RN vive em um mundo à parte. Salários em dia, recebimento de auxílio moradia retroativo e sobras em torno de 500 milhões. É uma vergonha. Aí, né, Fernando? Enquanto uns vêm enfrentando atraso de salários, né, de um poder, outros, né, não sentem, né, sequer Denor, essa crise. Eu acho que o Judiciário, os outros poderes, agora vão ter, nesse esforço, nessa construção desse pacto, vão ter uma oportunidade enorme de corrigir algumas distorções. Isso. Tá? A nível federal, tem que ser votado se eu não me engano, uma lei complementar ou uma emenda constitucional, certo? Que regulamente a questão do teto salarial. Porque criaram o teto, amarraram a questão do vencimento das verbas remuneratórias, mas deixaram solto as verbas indenizatórias. O conceito de verba indenizatória é uma verba pontual, é para uma situação específica e num determinado tempo. Ela não pode ser uma coisa incorporada ao vencimento mensal dos servidores. Então, acho que isso tem que ser urgentemente resolvido a nível de Brasília. Aí fica aqui um apelo, certo, aos nossos deputados federais, aos nossos senadores, tá, para que agilizem isso a nível de legislação constitucional ou infraconstitucional. E aqui no estado do Rio Grande do Norte, através da Assembleia Legislativa, tá, o governo ter essa iniciativa agora na próxima semana ou na outra semana, junto com esse pacote de medidas, mandar também a alteração da LDO para possibilitar, para pavimentar, certo, o retorno dos recursos dos outros poderes para a conta única do estado do Rio Grande do Norte. Volto a dizer, o tesouro é um só. Ok, Fernando, vamos aqui seguindo. Temos o comentário da professora Simonete Almeida, que é diretora de organização da capital do SINT-RN. Ela diz o seguinte: percebemos que para sair da crise será preciso uma força-tarefa do Judiciário, do Ministério Público e do Legislativo, né? Aquilo que você vem falando, né, Fernando, ao longo do programa, é que o Fórum vem apontando isso ao longo do tempo, né? Que é algo conjunto, né? Para que... Eu gostaria de primeiro mandar um abraço para a Simonete. Fique à vontade. Aproveitar aqui a minha prima, uma guerreira, uma batalhadora, uma sindicalista de mão cheia, que tem dado uma contribuição muito grande à luta dos trabalhadores da educação no estado do Rio Grande do Norte. E dizer que é um prazer enorme, Simonete, estar convivendo com você nesses últimos dias, aí, nesses últimos meses, nessa luta dos servidores contra esse atraso de salário por melhores condições de trabalho.
e concordar com ela. Eu acho que nós temos que avançar, certo? Temos que avançar nessa questão da dívida ativa, temos que ter a coragem, o governo tem que ser mais eficiente, tá, nessa cobrança dessa dívida ativa. E o fisco tá muito disposto a continuar ajudando, melhorar a eficiência na cobrança da dívida ativa. Ok, Fernando. Comentário registrado, e também aproveito para mandar um abraço para Simonete Almeida. Temos aqui o comentário da Patrícia Rocha, que diz o seguinte: registra: o problema é a incompetência dos gestores, e é isso mesmo, né, Fernando? É a má gestão que ocasiona essa crise. Temos aqui mais um comentário da Simonete Almeida, que diz o seguinte: mas esse aumento da arrecadação estadual resolve a situação do executivo, do pagamento do funcionalismo? Simonete e demais potiguares, estou afirmando, depois me cobrem, tá? 108 milhões mês vezes 12, segundo o governo, vamos dizer que isso seja verdade. Você falou aquela pauta que nós entregamos ao governo lá atrás. Aquela carta em setembro. Nós pedimos melhor transparência. O portal da transparência melhorou, mas ele por si só não nos dá a condição, certo, de fazer o acompanhamento real das finanças do Estado do Rio Grande do Norte. A gente tem brigado muito, tem conversado muito, cobrado muito do governo e do planejamento, especificamente, a entrega da conta única. Extrato da conta única, não tem problema, a conta é pública. Tá? A transparência e a publicidade das informações é um princípio constitucional que rege a administração pública. Então vamos lá, meu amigo Nogueira, entregar essas contas para a gente poder acompanhar de mais perto e não gerar essa dúvida que ainda persiste com relação aos números apresentados pelo governo. Mas vamos dizer que seja verdade o rombo dos 108 milhões mensais. Se houver investimento na tributação, aprovação da nossa lei orgânica, tá? O retorno dos investimentos, o fisco do Rio Grande do Norte banca a metade desse rombo. Olha o que eu estou dizendo, bancamos a metade. A outra metade tem que ser distribuída, esse peso, por todos que fazem o serviço público no Rio Grande do Norte, né? E também pelos setores produtivos. Precisamos, certo, agilizar e melhorar os indicadores econômicos no estado do Rio Grande do Norte. Ok, Fernando, comentário respondido. E temos aqui o Jorge Luiz Souza, que diz o seguinte: estamos pagando pelo trem da alegria de Geraldo Melo, José Agripino e Garibaldi Alves, né? Ou seja, algo antigo, né, Fernando? Foi longe aí. De outros governos, né? O colega aí foi longe, foi longe. Obrigado, Jorge, pelo comentário. Temos aqui mais um comentário da Rejane Miranda, que diz o seguinte: muito bom, Fernando, parabéns, esclarecimentos excelentes. Obrigado, Rejane, pelo comentário. Agradecemos. Temos aqui mais um comentário. Vamos lá para o último comentário, do Antônio Silvano, que diz o seguinte: vamos usar as redes sociais para denunciar os políticos salafrários do RN. É isso mesmo, né, Antônio e Fernando, né? Denunciar aqueles que, inclusive, têm votado, né, políticas que são contrárias ao povo, né, e aos servidores, né, a toda a classe trabalhadora. Eu pegava um gancho importantíssimo, à vontade. Importantíssimo sobre esse ponto. Na realidade, ele está falando de política. Esse ano é um ano eleitoral. Isso. Tá? Esse é um ano que a sociedade brasileira, que os potiguares, certo, vão de novo às urnas para escolher seus representantes na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado Federal, no governo, né, a presidente também, né? Presidente, senador, deputado estadual, federal e governador. Então, assim, nós temos uma responsabilidade muito grande e a responsabilidade do voto é individual. Nós vamos ter que ter muita seriedade na hora desse voto e votar em cima de candidatos que sejam comprometidos com a democracia em primeiro lugar. Esse negócio de candidato que bate no peito, não sei o que quer passar por cima da Constituição, que quer passar por cima da lei, Os candidatos autoritários, né, Fernando? Não pode. Não pode. Tá? Os candidatos que sejam comprometidos com a ética. O país está sendo passado a limpo. Que
Que bom. Tá? Inclusive, nós temos que dar força total ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, que está fazendo um trabalho grandioso com relação a passar limpo a história do país e de combater a corrupção. Nós não podemos pactuar mais, o Estado brasileiro, tá? A sociedade brasileira não pode mais, certo, passar a mão na cabeça de ficha suja. Não pode. Tá? Terceiro, qualidade. A gente tem que aproveitar essa eleição, Denô, e discutir reforma tributária. Discutir um sistema tributário que seja progressivo, que cobre mais imposto de quem tem mais. Quem menos paga imposto, Denô, nesse país são os ricos, são os altos executivos, são os altos acionistas das grandes empresas, porque o que é repassado através de lucros e dividendos, o imposto de renda não pega. O prolabore, o salário me lembrando agora da escolinha do professor Raimundo, que o cara faz assim, aqui o prolabore do cara é desse tamanhozinho, aí o imposto de renda dá uma mordidinha pequenininha. Quando chega no antecipação, não precisa nem esperar o final do ano. Por antecipação, por provisionamento de lucros e dividendos, no mês mesmo, ele recebe deste tamanho, certo? De participação futura nos lucros e dividendos da empresa. E não paga imposto de renda sobre isso aí. Aí fica o assalariado, tá? Pagando diretamente no contra-cheque, na fonte. Fica os trabalhadores pagando via consumo. Temos que mudar isso. O imposto sobre a renda e sobre o patrimônio tem que ser mais forte do que o imposto sobre a circulação de mercadorias e de serviços. Então, a gente tem que apostar. Deputado federal e senador que não tiver uma linguagem com relação a esse tema, a população está mais esclarecida, tem que ir. Não. Reformas da Previdência. Podemos discutir, não tem problema. Mas discutir em cima de verdades e não de mentiras. Dizer que existe déficit da Seguridade Social no país é um crime. Foi feita uma CPI, foi apresentado agora, e a CPI mostrou claramente que a Seguridade Social no país ela é superavitária. Ela é sadia, né? Não há problema de déficit. Então, podemos discutir Previdência, não tem problema. Certo? Mas à luz de informações verdadeiras, de um cálculo atuarial, tá? De planejamento. Certo? Então, assim, eu acho que desenvolvimento regional, a gente do Nordeste, Denô, nós temos que ter na cabeça, certo, que tem que mudar o pacto federativo. Esse negócio de a União ficar com 60% do bolo tributário, 20% com 20 e poucos por cento, 22% com os estados e 17% com os municípios, tem que acabar com isso, minha gente. Porque tem que ter uma união forte, um governo federal centralizador dos recursos, onde as políticas e os serviços que são prestados à população é nos municípios e nos estados? Tem que inverter. Deveria a União ficar com 10, 15, 20, 30%, tá? Um orçamento mais enxuto, mais voltado para a coordenação das políticas públicas no país, mais pela coordenação, tá? Pelo supervisionamento, tá? Pela defesa, a defesa, que é importante, a defesa do país, a parte das Forças Armadas, mas enxugar e você jogar nos estados e nos municípios, certo? O peso da distribuição tributária. Isso que é um novo pacto federativo. Para votar em deputado federal e senador, os caras têm que conversar isso aí. Tá? E assim, eu acho que o momento vai ser muito dinâmico, 2018. Temos que acabar agora, em fevereiro, com essa falácia do governo Temer,
de querer fazer essa reforma, empurrar essa reforma como compromisso aos bancários não, se fosse aos bancários estava muito bom, aos banqueiros, aos bancos, ao sistema financeiro, tá? Essa conversa dele de querer empurrar a goela abaixo essa reforma, tá? Não vai passar, nós não vamos, os trabalhadores da sociedade brasileira não vai deixar passar essa reforma, essa desforma da Previdência. E quando chegar no momento certo, a gente aproveitar bastante, certo? E fortalecer a nossa democracia através de um bom debate no campo de ideias, no campo de propostas, né? Tanto para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da República. Que Deus ilumine a nossa sociedade e que a gente use da sabedoria, do discernimento para a gente fazer boas escolhas em 2018. Ok, Fernando, eu agradeço a sua vinda, a sua participação, colaborando com esse debate tão importante, né, sobre essa crise que o Estado vem passando. Obrigado por ter vindo. A gente vai encerrando essa transmissão aqui e lembrando que domingo agora, dia 7, tem o Extra Classe TV. Extra Classe TV especial de férias, né, que vai iniciar a série de 6 programas com assuntos relativos à educação. O programa vai ao ar às 8h45 na TV Ponta Negra. E você que quiser continuar ligado às informações do SINT-RN, você pode acessar o site, o Facebook, Twitter, o Instagram e o canal no YouTube. Então é isso. Obrigado pela paciência, pela participação, pela audiência. Próxima sexta-feira, às 15 horas, estaremos aqui de novo no Facebook do SINT-RN com mais um Extra Classe Web TV, Extra Classe Web TV ao vivo. É isso. Obrigado. Tchau. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual.